Exercício 7. Determine por integração direta o produto de inércia da superfície dada em relação ao eixo x e y. Ok, pessoal? Nós vimos, né, que o momento, o produto de inércia x, y, ele vai ser igual à integral de x vezes y vezes o elemento infinitesimal dA. Ok? Neste caso, pessoal, quando você trabalha teoricamente, ou seja, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, aqui eu tenho um corpo, né? Se eu quero calcular o momento de inércia, então eu vou pegar um elemento infinitesimal de área, ou seja, um dA aqui, ó. Esse dA vai ser um dy vezes um dx. Então é só eu pegar o centroide, né, ó, em relação ao eixo x, você vai ter um y. Em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, você vai ter um braço de alavanca x. Então você vai fazer o produto desses dois braços de alavanca, ok? Então ter cuidado, porque nesse exercício, né, ó, o que é que a gente vai ter que definir? Eu vou ter que definir primeiro quem vai ser o meu dA. Então meu dA, por exemplo, eu vou pegar este valor aqui, ó, esse elemento infinitesimal de área. Então esse meu elemento infinitesimal de área vai ser o que? Um y, que é a altura, porque todo ponto que está aqui sobre a função vai ser um par ordenado xy. Ok? Então, pessoal, isso aqui, o diferencial vai estar em relação ao eixo x. Então isso aqui vai ser meu dx. Então dá para você perceber, pessoal, isso aqui é um dA, que esse dA ele vai ser igual a um y vezes dx. Beleza? Aí nesse caso, pessoal, o que é que vai acontecer? Quando eu for montar a minha integração, ou seja, para determinar o produto de inércia I, x, y vai ser igual, o x vai ser o x, né, ó, do elemento infinitesimal de área. Perceba que qualquer ponto que eu pegar aqui, o valor do meu x vai ser quanto? Vai ser x. Mas quando eu for trabalhar com y, né, ó, diferentemente desse elemento infinitesimal de área, o meu y do elemento vai ser o que? O y sobre 2. Beleza? Então, ó, vezes y sobre 2 vezes 1 dA, né, ó. Beleza? Aí pronto, ó, isso aqui vai ser igual à integral de x vezes y sobre 2 vezes o dA que nós dissemos que era quem? Y vezes dx. Então isso aqui vai ser igual, como o meio ele é constante, vai ficar 1 meio da integral de x vezes y ao quadrado vezes dx. Pronto, pessoal, se nós conseguirmos determinar esses valores, morreu a nossa integração, beleza? Então vamos lá. Eu tenho que ter o valor de y ao quadrado. Olha a minha função aqui, ó. Já tenho y ao quadrado. Então vamos isolar esse y, né, ó. Eu vou colocar aqui, ó, onde o x ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado vai ser igual a 1. Vou passar o que não tiver em y para o outro lado, né, ó. Então vai ficar, ó, y ao quadrado sobre a ao quadrado vai ser igual a 1 menos x ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Não, agora eu vou passar o a ao quadrado multiplicando. Aí vai ficar, ó, y ao quadrado vai ser igual a ao quadrado que multiplica 1 menos x ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Então vocês vão perceber, pessoal, que y ao quadrado vai ser igual a quem, ó? A ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. Beleza, pessoal? Passo o a multiplicando por 1, fica a ao quadrado. Quando eu multiplico nesse segundo termo, corto o a ao quadrado, fica menos x ao quadrado. Pronto, determinei o valor de y ao quadrado. Então a minha integração vai ficar como, pessoal? Portanto, produto de inércia e xy vai ser igual a 1 meio, né, ó, de integral
de x vezes o y ao quadrado, ou seja, a ao quadrado, menos x ao quadrado sobre 4, né, ó, vezes dx, ok? Como o meu diferencial é dx, eu vou variar de quanto? De 0 até o que, pessoal? Até 2a, ou seja, de 0 a 2a. Resolvendo isso aqui, pessoal, nós temos o valor do produto de inércia, né? Ó, isso eu posso melhorar, isso aqui vai ser igual a 1 meio, né, da integral de a ao quadrado x, né, ó, menos x ao cubo sobre 4, ok? Isso variando de x, variando de 0 a 2a. Então, o produto de inércia IXY vai ser igual a 1 meio de, quando eu integro, pessoal, vai ficar a ao quadrado x ao quadrado sobre 2, menos x à quarta sobre 4, né, ó, variando de 0 a 2a. Beleza, pessoal? Então, o 0, ó, posso substituir, vai zerar, então não vamos me preocupar, só vou colocar o que? O 2a na minha, né, ó. Então, isso aqui vai ficar 1 meio, que multiplica, vamos colocar 2a ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4, né, ó. 4 dividido por 2 fica 2. Fica 2a ao quadrado vezes a ao quadrado, 2a à quarta. Note, pessoal, que o a é a dimensão, é um L. Então, como eu estou falando de inércia, né, ó, tanto faz produto de inércia, ou inércia é sempre um L à quarta, tá aqui, ó. Agora vamos substituir. Aqui, pessoal, eu errei a integração, né, ó, faltou 4 vezes 4, 16. Então, ajeita aí, eu esqueci de multiplicar o 4 pelo 4. Então, isso aqui vai ficar sobre 16, ok? Depois eu coloco o 6. Então, menos a 2 a quarta, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Corto com 16, cancela, né, pessoal? Vai ficar menos a quarta, ok, pessoal? Então, isso aqui vai ficar, ó, 2a à quarta menos a quarta fica a quarta. Então, a quarta sobre 2, beleza? Então, este é o produto de inércia, né, dessa superfície, né, em relação ao eixo x e y passando aqui na origem, ok, pessoal? Então, é só consertar aqui e colocar um 16, né, porque integral de x ao cubo sobre 4 vai ser x a 4, 4 vezes 4, 16. Ok, pessoal? Então, vamos para outro exercício. E dentro ao exemplo anterior, pessoal, nesse caso também temos que determinar o produto de inércia, né, em relação ao eixo x e y dado aí. Antes de nós começarmos esse exercício, nós temos que determinar essa função, né, linear, né, ó. Então, essa função linear y vai ser igual ao que? Nós temos o termo, né, o coeficiente linear, que nesse caso vai ser o que? O H1. Então, vou colocar o H1 como coeficiente linear, né? Nós temos visivelmente uma função linear que ela é crescente, ok? Então, o coeficiente angular ela vai ser o que? Positivo. E que coeficiente angular é esse? Perceba, pessoal, que o coeficiente angular é a tangente. Então, esse termo aqui vai ser quem? H2 menos H1, né? Ó, que é o cateto oposto. E esse aqui vai ser A. Então, esse é o coeficiente angular, angular, né? Ó. Então, vai ficar H2 menos H1 dividido pelo o cateto adjacente, que é A, vezes o x, ok? Não custa nada a gente conferir. Quando o x for igual a zero, a gente vai ter esse termo, vai se cancelar, né? Vai ficar H1, beleza, ok. E quando o x for igual a A, corto A com A, aí vai ficar H1 menos H1, anula, fica quem? H2. Então, beleza, está definido a nossa equação linear, ok?
Vamos definir agora o nosso elemento infinitesimal de área, que eu vou trabalhar com esse elemento infinitesimal de área, ó. Porque eu preciso definir esse elemento infinitesimal de área para determinar o que, pessoal? Os braços de alavanca, né? Ó. Então aqui eu vou ter o meu dA. Perceba que esse dA, idêntico ao que nós fizemos no exercício anterior, vai ser dado por dA, vai ser dado por uma altura, que é a função, né? Já que esse par aqui é um par ordenado x e y da função. Então vai ser y vezes dx. Y vezes dx. Beleza? Então, na hora que eu vou equacionar a integração para um produto linear, para esse caso, ou seja, i, x, y, vai ser igual que a integral de x, né? Ó, perceba que todos os pontos que estão sobre esse elemento infinitesimal tem uma distância x. Então, no centroide vai ser x também. Agora, para y não, vai ser o quê? Essa função toda é y. Aqui vai ser y igual a zero. Então, aqui na metade, já que isso aqui a gente vai representar como sendo retângulo, vai ser y sobre 2. Y sobre 2, né, ó, vezes o dA. Né, ó. Então, isso aqui, quando você substituir, vai ficar o quê? Esse meio, ele é uma constante, né? Então, vai ficar 1 meio de integral de x vezes y vezes o dA, que é quem? Y dx. Então, pessoal, resumindo, isso aqui vai ficar igual a 1 meio de integral de x y ao quadrado dx. Beleza? Então, já vamos aproveitar e vamos determinar quem é esse x vezes y ao quadrado. Beleza? O y ao quadrado, ele vai ser igual à função y, ou seja, h1 mais h2 menos h1 a vezes x, isso tudo ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual ao que? O primeiro termo ao quadrado, h1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ou seja, h2 menos h1 ao quadrado, x ao quadrado e a ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, pronto. Agora, o que é que a gente pode fazer? Vamos destrinchar, né, isso aqui, para ficar mais fácil na hora de nós resolvermos a integração. Então fica y ao quadrado vai ser igual a h1 ao quadrado mais 2h1 h2 x sobre a, ok? Menos 2h1 ao quadrado x sobre a, né? Eu estou multiplicando todos esses termos por quem? Por 2h1 sobre a vezes x. Então, fica esses dois termos agora, ok? Mas, aí aqui, ó, nós temos o que? O quadrado de uma diferença, né? Ó. Então, vai ficar o que? Tendo cuidado aqui, ó. Primeiro ao quadrado, ou seja, h2 ao quadrado, vezes x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2h2 h1 x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais o termo h1 ao quadrado x ao quadrado sobre a ao quadrado. Então, pessoal, nós achamos o y ao quadrado, né? Nós achamos o y ao quadrado. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos multiplicar por x, ou seja, vou determinar quem? O x vezes y ao quadrado. Então, x vezes y ao quadrado vai ser igual a quem? É só nós colocarmos o termo x.
H1 ao quadrado x. Eu estou agora só aumentando um grau nessa expressão. Mais 2 H1, H2, x ao quadrado sobre A, menos 2H1 ao quadrado, x ao quadrado sobre A, mais H2 ao quadrado, x ao cubo sobre A ao quadrado, menos 2H2, H1, x ao cubo sobre A ao quadrado, mais H1 ao quadrado, x ao cubo sobre HA ao quadrado. Pronto, pessoal, agora sim eu consigo determinar a integral, né? Ó, então vamos lá. Integral de x y ao quadrado dx vai ser igual a quem? Aí vamos colocar, vou repetir tudinho, H1 ao quadrado x mais 2H1 H2 x ao quadrado A menos 2H1 ao quadrado x ao quadrado sobre A mais H2 ao quadrado x ao cubo sobre A ao quadrado menos 2H2H1 x ao cubo sobre A ao quadrado mais H1 ao quadrado x ao cubo sobre A ao quadrado. Isso dx. Como o meu elemento finitesimal dx, pessoal, eu tenho um intervalo de integração de 0 a A, ok? Então vamos lá. Vamos agora integrar. Integral de x vezes y ao quadrado dx vai ser igual a quanto? Vamos lá, ó. Primeiro termo. Não, o primeiro termo vai ficar a integração que? H1 ao quadrado x ao quadrado sobre 2. Perceba, pessoal, que aqui nós temos o que? Uma distância, né, um L à quarta. Então é produto de inércia, beleza? Mais 2H1 H2 x ao cubo sobre 3A. Note que aqui também estamos obtendo na mesma dimensão, né? Porque um A vai cortar com o x, vai ficar o x ao quadrado, ó. Então aqui é a quarta. Isso é muito importante vocês sempre ficarem verificando, pessoal. Menos 2H1 ao quadrado x ao cubo sobre 3A. Ok? Beleza. Próximo. Mais H2 ao quadrado vezes x à quarta, né, ó, sobre A ao quadrado. Ok? Faltou o 4, né, ó. Aqui vai ficar 4. Beleza? Próximo. Eu tenho 2 aqui, ó. Como vai ficar x à quarta, então eu vou colocar, não vou colocar o 2, né, ó. Vai ficar H2, H1, x à quarta sobre 2A ao quadrado. Ok? Beleza. E por último, mais H1 x ao quadrado, x H1 ao quadrado, x à quarta sobre 4A ao quadrado. Isso variando de 0 a A. Então, pessoal, isso aqui que a gente está achando é o nosso produto de inércia, ou seja, o IXY. Ok? Que vai ser igual. Quando eu substituo o A, vai ficar o que, ó? 1/2. Pessoal, aqui faltou 1/2, né, ó? Aqui faltou 1/2. Não esqueça, porque nós tiramos 1/2 de dentro da integral, né, ó? Então vai ficar aqui 1/2. Eu esqueci de colocar aqui 1/2 também. 1/2 de quê? Agora sim, substituo A menos o 0, ó. Vai zerar tudinho, não vou me preocupar. Aí vai ficar, ó, H1 ao quadrado, A ao quadrado sobre 2. Beleza?
Note que tudo vai ficar dessa forma, um L a quarta, mais 2/3, ó, aí eu corto um A, ó, 2/3 de H1, H2, A ao quadrado, beleza? Ó, menos 2/3 de H1 ao quadrado, A ao quadrado, ok? Aqui, ó, mais 1/4 de H2 ao quadrado, A ao quadrado, menos, substituir cá, ó, menos H2, H1, A ao quadrado sobre 2, mais H1 ao quadrado, A ao quadrado, vou contar com esse aqui, né, ó, dividido por 4, ok, pessoal? Quando você rearranja isso aqui, ó, então o momento de inércia XY vai ser igual a 1/2 de, quando eu faço rearranjo, eu tenho H1 ao quadrado, esse aqui, tenho H1 ao quadrado, esse aqui, e tem H1 ao quadrado, esse aqui. Quando você faz 1/2 menos 2/3 mais 1/4, pessoal, vocês vão encontrar H1 ao quadrado, A ao quadrado, 12/2, ok? Mas, agora vamos ver H1, H2, eu tenho 2/3, né, ó, e tenho 1/2, ok? Então vamos lá, 2/3 menos 1/2 vai ficar 1/6, ou seja, H1, H2, A ao quadrado sobre 6. E por último, ficou somente 1/4 de H2 ao quadrado, A ao quadrado, ok? Então mais H2 ao quadrado, A ao quadrado sobre 4. Então, pessoal, este aqui é o valor do produto de inércia. Nós utilizamos integração desta figurinha, ok? Eu queria que vocês fizessem, professor, essa figurinha ela é constituída de um retângulo e um triângulo, né? Então eu sei quais são os centróides desses dois, então posso fazer esse exercício que eu resolvi por integração utilizando a tabela. Pode. Vamos fazer a tabela para esse caso? Não, vamos fazer a tabela para esse caso. Vamos colocar aqui a figura, né? Ó. Então, pessoal, cuidado que vocês vão levar em consideração o sistema de referência. Então, na figura eu tenho um triângulo e eu tenho um retângulo. Qual é a área dessas figuras? Vamos lá. A área do triângulo vai ser o quê? Essa altura, que é H2 menos H1, ou seja, H2 menos H1, vezes A, dividido por 2, já que é um triângulo. E a área desse retângulo vai ser quanto? H1 vezes A, ok? A área do retângulo. Note que você também consegue definir qual é o x desse centroide e qual é o y desse centroide, tanto do triângulo como do retângulo. Ou seja, para o triângulo vai ser o que? Professor, tem que ter cuidado porque eu vou fazer aqui, né, ó, em relação ao eixo x. Então aqui eu vou ter um H1, tá entendendo? Depois eu vou ter o que? 1/3 de H2 menos H1. Então vai ser o que? Em relação, não, eu tô falando que, não, vamos primeiro fazer o x dos dois. Em relação a x, o triângulo vai ser o que? 2/3 de A, porque a distância aqui do centroide, aqui é 2/3, e aqui é 1/3, então 2/3 de A. Agora o y vai ser o que? H1 mais 1/3 de H2 menos H1. Aqui vai ser H1 mais 1/3 de H2 menos H1 sobre 3, beleza? Então note que eu consigo determinar. Com relação ao retângulo, qual é o x do centroide? A sobre 2. E qual é o y do centroide? Vai ser H1 sobre 2. Então, pessoal, quando vocês fazem esse vezes esse vezes esse, aí você vai ter o x vezes y, ok? Mais esse vezes esse vezes esse, você tem a mesma resposta que nós obtivemos por integração. Então, faça esse exercício e vamos para a próxima conteúdo.